Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de ciências. Sejam bem-vindos segundo A, segundo B, segundo C. Preparem o material. Nós vamos precisar do livro de ciências, só do livro e do estojo, tá bom? Hoje não vamos utilizar o caderno de atividades. Peguem aí o livro, abram na página 94, organizem os materiais para a gente iniciar nossa aula de ciências. Nós não vamos fazer correção hoje, né? Não temos correção para hoje. Vamos fazer só na aula ao vivo mais tarde, tá, gente? Então, nós vamos iniciar. Pegue um livro, abra na página 94, por favor. Vou colocar aqui para vocês o livro, tá? Então, nessa página 94, nós temos assim: os objetos e seus materiais. Certo? Vamos acompanhar a leitura. Coloco o dedinho em cima para você não se perder. Eu vou parando e explicando e você saber onde a gente vai continuar depois da explicação, tá? Então, olha, você já sabe que os objetos podem ser feitos de diferentes materiais, que foi o que a gente viu nas outras aulas, né? Alguns objetos e de que são feitos e para que servem, né? E que o mesmo objeto ele existe em vários outros tipos de materiais e que o mesmo objeto também serve para várias utilidades, tem várias funções, não somente para uma coisa, né? Mas por que são feitos de um material e não de outro? Então, também a gente refletiu sobre isso, né? Que nem aquela história do barco. Como que um barco de papel, até eu ia perguntar para vocês quem que fez, né, aquela experiência que eu pedi para você pegar uma bacia com água e colocar um barquinho de papel para você ver quanto tempo mais ou menos ele resiste, né? Aquele papel ali resiste naquela água, né? E por que que o barco mesmo que nós vemos no mar, por que que ele não é de papel, né? Porque o papel, ele é um material permeável, que é o que nós vamos ver hoje mais um pouquinho sobre isso, e aí ele vai absorvendo aquela água com o tempo. Tem alguns materiais que absorvem bem rápido, tem alguns tipos de papéis também que são mais finos e eles absorvem bem mais rápido do que outros, né? Mas o papel, no geral, ele é permeável, né? E aí ele vai absorvendo aquela água e vai se desgastando e não vai ficar ali por muito tempo, né? Depende só do tipo de material. E o barco, como a gente viu aquele exemplo no livro, ele não vai resistir muito tempo se não colocar aquela base de plástico, de madeira, aqueles outros tipos de material que a gente viu, né? Aí pergunta, por que um barco não é feito de papel e sim de madeira e de metal? Então, é que a gente já respondeu no livro, naquela outra aula, né, sobre isso. Aí a gente viu um vídeo falando sobre essa questão da água do barco, né, e aquele barco era de papel, estava ali na água, mas embaixo ele tinha outros tipos de materiais que poderiam ajudar ele permanecer ali. O uso que fazemos de cada material está relacionado às suas características, né? Então, se aquele copo ali, ele não é permeável, ele não deixa a água ultrapassar ele, então ele serve o quê? Ele serve para colocar líquido dentro e você tomar. E aí a característica de que ele não é permeável, de que ele não deixa passar aquela água, então essa característica faz com que a gente possa utilizar ele dessa forma, certo? Então, os objetos não é à toa que eles são feitos daquele tipo de material. Tem um porquê, tem um motivo, certo? Tem alguns materiais que a gente precisa que seja duro, tem alguns materiais que a gente necessita que ele seja mole, né? Então, as características dos objetos não são
de qualquer forma, depende da sua função, que por isso ele foi feito de determinado material. Por exemplo, uma janela é feita de vidro, pois ele é um material transparente que permite a passagem da luz do sol para dentro dos ambientes. Se, em vez de vidro, o material usado fosse madeira, os ambientes seriam úmidos e escuros, mesmo durante o dia, já que a madeira é opaca e não permite a passagem da luz do sol. Então, essa janela de vidro que deixa passar o sol é de vidro por isso, para realmente deixar passar o sol, né? Então, tem um motivo para que ele seja feito que ela seja feita de vidro. E se você quiser colocar a gente tem janela de madeira. E aí, se você quiser colocar ela de madeira, é porque você não quer, qual é o seu objetivo? Você não quer que passe a luz solar. E se você quiser abrir a janela, aí ali é o momento que você quer. Então, você decide, né? Por isso que eu disse, tem objetos que têm vários tipos de materiais. A janela pode ser de vidro, mas sua janela pode ser de madeira também. Depende do seu objetivo, tá? O mesmo ocorre com as grades e os portões, que geralmente são feitos de metal, um material resistente. Imagine como seriam as grades e os portões se fossem feitos de um material frágil como o papel. Aí não ia nem ficar no local, né? Se desse um vento muito forte, já não ia ficar. Se uma pessoa encostasse, já não ia ficar. E a porta da sua casa é até uma maneira de segurança. Então, você não vai querer uma porta frágil para que qualquer pessoa possa entrar na sua casa, né? Então, tem um objetivo dessa porta ser desse material mais resistente. Vamos ver aqui. A legenda dessas imagens diz o quê? O cimento, que é esse aqui, isso aí na imagem que vocês estão vendo, ao ser misturado com água, forma uma pasta que endurece com o passar do tempo. Por isso, o cimento é um material usado para fixar tijolos. Então, a gente usa, olha, o objetivo do cimento é fixar outro tipo de material. Nesse caso aí, é um tijolo, certo? Se você quer tampar um buraco, você vai, faz um cimento, tampa aquele buraco. Então, você sabe que o objetivo vai ser alcançado. Você sabe aquela mistura pastosa ali do cimento vai endurecer, não vai ficar mole assim. Então, vai endurecer e vai ficar ali, o buraco vai ficar tampado. E o tijolo vai ficar ali, depois que endureceu, vai ficar ali pregadinho no local. Então, tem o objetivo aí do cimento, porque para que ele serve. Você já brincou com areia? Já misturou areia com água? Essa mistura pode ser usada para fixar tijolos, por quê? Então, o cimento, ele tem outras misturas com que deixa ele mole e com o tempo seca e deixa ele duro. Já só a areia com água não vai deixar, não vai ficar duro, ela fica o quê? Fica pastosa e depois ela esfarela, né? Não fica uma mistura para fixar os tijolos, não vai ficar bom para esse tipo de uso. Então, por isso a gente não usa somente a água com areia. A gente precisa de outras misturas que depois a gente vai ver isso mais para frente, certo? Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre essas questões que nós estamos vendo e já já eu volto aqui para o livro. Tá? Vou colocar aqui. Vamos atenção para o vídeo, tá bom, pessoal? Deixa eu carregar aqui. E depois a gente volta para o livro, para a gente continuar. Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre os mais diferentes tipos de matéria-prima. Mas o que é matéria-prima? São materiais utilizados para a construção de objetos e que farão parte dele no produto final. Por exemplo, pensemos nesse guarda-roupa.
Guarda-roupa. O guarda-roupa é aquele móvel que nós utilizamos para poder guardar nossas roupas. O que será que foi preciso para poder construir este guarda-roupa? Quais são as matérias-primas presentes neste móvel? Então, neste guarda-roupa, foram necessários a utilização de madeira, como a gente pode ver aqui. Também foi preciso a utilização de objetos feitos de ferro, então, parafusos e pregos. E este armário, ele é coloridinho, ele está pintado. Logo, também foi precisa a utilização de tintas. Então, para a construção deste guarda-roupa, foi preciso a utilização de madeira, também de pregos e tintas. E quais matérias-primas estão presentes no nosso dia a dia? Vamos conhecer algumas delas. O primeiro tipo de matéria-prima é o plástico, como nós podemos ver nessa foto aqui. A partir do plástico, nós podemos produzir diversos tipos de objeto, como, por exemplo, este carrinho de brinquedo. Então, nós podemos produzir diversos tipos de brinquedos a partir do plástico. A partir do plástico, nós também podemos produzir sacolas. Sacolas que são plásticas, no caso. A sacola plástica é aquele objeto que nós utilizamos para poder carregar outros itens dentro dele. Na foto aí, por exemplo, essa pessoa está carregando diversos tipos de alimentos dentro da sacolinha plástica. A partir do plástico, nós também podemos produzir talheres de plástico, que nós utilizamos para poder comer. Também podemos produzir alguns tipos de móveis, como esta cadeira. Essa cadeira é feita de plástico também. Outro tipo de matéria-prima são as matérias-primas feitas a partir de minerais. Na foto, nós estamos vendo o carvão. O carvão é utilizado para fazer o churrasco ou assar a carne, por exemplo. Outra matéria-prima de fonte mineral é o grafite, que é isso que a gente está vendo aqui na pontinha deste lápis, tá? O grafite é o que nós utilizamos para conseguir escrever. Outra matéria-prima feita a partir de componentes que são minerais é a partir do ferro. A gente consegue produzir parafusos, pregos, maçanetas, portões, grades e diversos outros itens que são feitos a partir do ferro. Outra matéria-prima feita também de origem mineral é a partir do barro. A partir do barro, nós conseguimos produzir canecas, copos, filtros de água, jarros e diversos outros itens que utilizamos no nosso dia a dia. Também há matérias-primas que são de fonte animal, como, por exemplo, a lã, que é extraída de animais como esta ovelhinha. A gente tem aqui esta ovelha e a gente consegue extrair, então, dela a lã. E a lã é utilizada para a confecção de roupas de lã. Outra matéria-prima de fonte animal é o couro, como este aqui que a gente vê nestes sapatos. O couro é utilizado para a produção de calçados, bolsas, cintos e outros itens. Também temos a carne, que é uma matéria-prima de origem animal, e a carne é utilizada no nosso dia a dia para a nossa alimentação. Também há matérias-primas que são de origem vegetal, como, por exemplo, o algodão. O algodão é extraído de plantas e nós conseguimos produzir roupas, toalhas, hastes,
como estas daqui que a gente usa para poder fazer a higiene. Outro exemplo de matéria-prima de origem vegetal é a madeira. A madeira pode ser utilizada para a construção de objetos, como, por exemplo, cercas e móveis. Outra matéria-prima de origem vegetal é o azeite. O azeite é um óleo extraído de uma planta chamada de oliveira, e podemos utilizar o azeite para temperar aquela saladinha, por exemplo. E, por fim, também há matérias-primas que são de origem fóssil, como, por exemplo, nós estamos vendo nessa foto, o gás de cozinha. O gás de cozinha é utilizado como fonte de calor para cozimento de alimentos no fogão. Já nessa outra foto, nós estamos vendo um derivado do petróleo, a gasolina. A gasolina é utilizada como combustível em carros e motos, por exemplo. Então, hoje, nós aprendemos o que é matéria-prima, que são materiais utilizados para a construção de objetos e que farão parte dele no produto final. Também vimos para que servem as matérias-primas. Vimos os mais diversos tipos de fonte: o plástico, os minerais, os animais, vegetais e, por fim, os fósseis. E quais são as utilizações de cada tipo de matéria-prima. E também vimos exemplos de matéria-prima em nosso cotidiano: a sacolinha plástica, o guarda-roupa, o algodão, a lã, o gás de cozinha, o petróleo, a carne, entre outros. Observe o lugar que você está. Quais matérias-primas você pode encontrar? Bons estudos e até a próxima! Então, gente, nós vimos aqui, né, que tudo tem que estão aí com vocês, na sua casa, ao seu redor, os materiais que vocês usam no dia a dia, a gente nunca tem costume de ficar refletindo sobre eles, né? Para que serve isso? Para que poderia servir também? Que outra utilidade poderia dar para isso aqui também? A gente não tem esse costume, a gente só usa, né? A gente nunca ficou pensando de onde ele viria, qual o material que foi feito e para que serve, né? Mas tá aí, tudo tem a sua matéria-prima, de que é feito. E tudo tem também o seu objetivo, a sua função, né? Nada é feito para nada. Agora eu vou explicar para vocês aqui a tarefa de casa, mas eu ainda vou mostrar um pequeno slide também falando outro assunto. Mas como eu já estou aqui no livro, eu vou explicar logo aqui a 95, olha, vocês vão fazer, ó. Essa primeira, nos dias de chuva é comum usarmos bota, guarda-chuva e capa. Aí você vai responder se essas coisas aqui podem ser feitas de algodão, você vai marcar sim ou não. Com o slide que eu vou mostrar já já, você vai conseguir perceber essa resposta aqui. Só prestar atenção já já. E você vai marcar e ainda vai dizer por quê. Você tem que justificar, tá certo? Tem que dizer. Se você marcou sim, você explica por que que pode ser feito de algodão. Se você marcou não, você diz por que não, por que não pode, vai dizer na sua opinião, tá? Não é só dizer por que sim, por que não. Tem que explicar. Assim você vai observar essa imagem, né? Aí nessa imagem nós temos exatamente esses três objetos que citou nesse instante no item A para responder. Então, aqui, ó, as botas guarda-chuva e capa são feitas de que material? Vocês vão pesquisar, se não souber, e coloca aqui. Crianças protegendo da chuva. Então, elas estão com essa bota, essa bota aqui, ó, estão de capa e ainda estão de guarda-chuva. Estão com os três objetos para ser utilizados na chuva. E você vai escrever aqui os materiais que são feitos. A segunda, nem todas as botas são feitas apenas para proteger os pés da chuva, né? Tem outras que a gente usa no dia frio, outras que a gente usa no dia a dia para passear. Tem vários tipos de materiais. Como eu disse, um objeto pode ser feito de diferentes materiais, pode ter também diferentes funções. Como o tênis, né? Nós temos um tênis para corrida, nós temos um tênis de passeio, e aí vai. Que material
de origem animal pode ser usado para fazer botas como essa. Essas botas protegem os pés e parte das pernas, que essa aqui já é uma bota com cano curto aqui, né? Tem umas mais longas ainda. Já são consideradas cano longo. Essa daqui já está bem altinha, né? Tem umas mais altas ainda. Aí você escreve aqui nessa linha que material de origem animal. E nós vimos aqui no vídeo, né, que temos a matéria-prima, ela pode ser de várias origens. Pode vir, a matéria-prima vir dos animais, do mineral, do vegetal, né? E aí você vai ver qual é essa origem. É o material de origem animal, tá certo? Se você não souber, você pesquisa e na próxima aula a gente vai corrigir. Agora eu vou mostrar para vocês esse aqui. Para você anotar, que eu vou colocar aqui a agenda de hoje para vocês, certo? Você vai anotar para você não esquecer. O que é que nós fizemos hoje? A agenda de hoje nós fizemos a página 94, que foi a leitura e a explicação dessas imagens desse texto, né? E junto com essa página nós vimos esse vídeo, então coloquei aí vídeo e slide porque tudo é complementando a mesma unidade. Então, hoje nós ficamos apenas nessa página 94 e eu expliquei a página 95 do livro de vocês para casa, para a gente corrigir na próxima aula, tá? Aí, nós vamos ver. Só um instantinho. Nós vamos ver aqui, dar uma pincelada nesse assunto, porque nós precisamos para resolver a atividade de casa, tá? Materiais no qual a água não penetra. Eles são chamados impermeáveis, esses materiais, certo? Por exemplo, aí, ó, o plástico, borracha, certo? Que é esse material impermeável? Por exemplo, um copo de plástico, né? Se eu colocar água dentro, ele não vai vazar. Por quê? Porque ele é impermeável, ou seja, a água ela não penetra nele, não atravessa, não passa por ele. Então, ainda bem que esse copo de plástico, ele é impermeável. Já pensou você ter que beber a água, colocou a água e alguns segundos ela começa ali a pingar e você fica todo molhado, molha todo o ambiente que você está? Então, você já percebe a importância desse copo ser impermeável, né? O objetivo dele. Ele serve para quê? Para você tomar líquidos. E você precisa que, se você não quer tomar tudo de uma vez, quer esperar, quer tomar um pouco, toma um pouco. E se ele for permeável, se ele ultrapassa, se a água ultrapassa ele, então não tem condição. Não vai servir para esse objetivo, para esse uso, né? Então, não só o copo, mas várias coisas de plástico, né? O plástico, ele é impermeável, ele não deixa a água passar por ele, penetrar nele, entendeu? Então, por isso, nós podemos molhar o plástico, mas ele pode ser molhado, pode, a borracha pode, o plástico, eles podem molhar, só não pode absorver aquela água. Se ele absorve aquela água, deixa a água passar, então ele não é impermeável, ele é permeável, certo? Na sala, depois a gente pode fazer aquela experiência, levar uma bacia com água e fazer aquela experiência de alguns objetos, a gente molhar e perceber se é permeável ou impermeável, certo? Ó, esses objetos também molham, mas a água não penetra neles. Por exemplo, o guarda-chuva, foi o que a gente viu na atividade de casa. Guarda-chuva, essa bota de plástico, tem outros tipos de bota, mas essa daí, no caso, de plástico. Tem a capa de chuva, essa folha da árvore. Então, eles molham e a água escorre. Já pensou se esse guarda-chuva fosse permeável? Você está na chuva e com alguns minutos na chuva, ele começar a pingar água na sua cabeça. Se for uma chuva grossa, vai pingar muita água e vai destruir
o guarda-chuva, se ele fosse feito de papel, por exemplo, de papelão. Então, em alguns minutos você não ia conseguir mais proteger da chuva, tá entendendo? Então, você está percebendo aí que o objeto, por que que aquele objeto é de plástico, por que aquele objeto é de certo determinado material? Porque ele tem um objetivo, não é porque simplesmente eu quis que ele fosse, né? Então, o guarda-chuva é de plástico. E olha, o formato também, gente. O formato também nos diz alguma coisa daquele objeto. O formato do guarda-chuva, eles são assim, ó, caindo. Por que será? Por que será que eles não são ao contrário? Assim, ó, virado ao contrário. Sabe quando dá um vento e o guarda-chuva vira para o outro lado, você fica desesperado? Ai, meu Deus, meu guarda-chuva virou para o outro lado. Já aconteceu com todo mundo isso, não já? E aí você bota contra o vento para poder ele desvirar, ou então você joga fora com raiva, porque isso não está prestando mais. Pois é, então o guarda-chuva ele é assim, por quê? Por que que ele não é assim, emborcado para cima? Já pensou? Se ele fosse assim como um copo, ó, uma vasilha assim para cima, ó, ele ia acumular ali aquela água e você ia estar segurando um monte de água dentro do seu guarda-chuva, lá pesado. Tá vendo? Então, até o formato, não é só o tipo de material, até o formato tem um motivo. Então, ele é assim, porque quando vai caindo, ó, já vai escorrendo, ó, facilita. Mas ele tem que ser um pouco aberto para ele caber debaixo, né? Se não der você embaixo, não vai servir, né? Por isso que tem vários tamanhos. Até isso, ó, vamos refletir nos objetos. Né? Se um guarda-chuva é muito pequeno para vocês, não vai servir esse para você, vai servir para uma criança menor. Então, você pega um guarda-chuva muito grande também, não dá, porque você não aguenta nem segurar. Se der um vento, você vai derrubar. Então, tudo tem um motivo, certo, gente? E aí, por exemplo, essa bota também, ó, ela é desse material que vai molhar, mas a água vai escorrer. Se entrar dentro, você derrama e calça. Não vai ficar ali absorvendo aquela água e deixando ali toda aquela água ali, certo? Vai escorrer. A capa de chuva também, ó. Essa capa que vocês estão vendo aí, vai molhar e vai escorrer. Você não vai absorver. Se você tá aqui com a sua farda, sua camisa de algodão, a água vai absorver, você vai ficar molhado por muito tempo, porque é permeável, o tecido de algodão é permeável, vai absorver aquela água, né? Quando está muito ensopado, começa até a pingar, até a escorrer, de tanto que absorveu, está deixando a água passar por ela, certo? Então, essa capa, como ela é de plástico, ela vai molhar, mas vai escorrer. Você não vai ficar molhado, não, ela não vai deixar a água passar por ela e você molhar a roupa de dentro. A folha da árvore também. Pegue aí uma folha da árvore para você ver, você molha lá. Ela fica lá, a gota lá em cima dela. Se você fizer assim, a água vai escorrer. Ela não vai deixar, vai ali absorver aquela água. A água que a planta precisa, né? Estimule ali a sua raiz, estimule ali aquele solo, ela vai absorver dali do solo através das raízes, vai levando através do tronco para todas as suas partes, entendeu? Por outro local que elas absorvem a água, tá, gente? Permeável é aquele em que a água consegue penetrar com bastante facilidade, né? Porque ainda temos também semi-permeável, mas vai ver só esses dois. Então, por exemplo, deixa eu ver se coloquei exemplo. Coloquei. Ó, tem uma roupa, eu botei aqui um short de algodão, mas pode ser qualquer roupa de algodão. Essa esponja e essa caixa de papelão. Se você colocar água nelas e esperar, você vai prestar atenção que a água vai absorver. E vai absorvendo, e vai absorvendo, e vai absorvendo. Uns mais rápidos e outros mais devagar. E depois vai ficar tão encharcado que vai começar a pingar e vai deixar a água passar por ele, certo? Tem outros exemplos, mas coloquei esses aí para você não esquecer, tá? Se quiser fazer a experiência, pega a esponja na pia, vai colocando de pouquinho em pouquinho para você ver. Chega uma hora que ela não aguenta de tanto que ela absorveu, né? Do mesmo jeito aí o papelão e o tecido. Chega uma hora, fica só molhadinho, mas você vai colocando água, e vai
encharcando e vai começar a ultrapassar. E aí, dependendo do material, até estraga, né? Como essa caixa de papelão aí, né? Vai chegar uma hora e não vai mais servir. O tecido, pelo menos, você bota no sol, seca e usa. A esponja você espreme, deixa secar e usa. Mas essa caixa de papelão aqui vai dar mais para usar, não. Então, alguns até estragam, certo? Então, gente, por hoje é só, tá? Coloquei uma frase aí para vocês. Deixa eu ver aqui. Todos os alunos são diferentes entre si, têm diferentes estilos e ritmos de aprendizagem. Todos devem ter respeitado as suas potencialidades e capacidades. Eu quero dizer para vocês com isso é que nesse momento que nós estamos passando, que o mundo está passando, nós estamos nos esforçando, né, para que vocês tenham uma boa aprendizagem. Eu tenho certeza que vocês estão aprendendo. Quem está acompanhando direitinho as aulas, gravadas ao vivo, participe, faz atividade, tenho certeza, eu percebo nas aulas ao vivo que vocês estão aprendendo, percebo a participação no que vocês dizem, né? Que bom que vocês estão estudando e se esforçando nesse momento que já está quase acabando, né, gente? Já já nós vamos estar juntinhos. E deixa eu tirar aqui a apresentação. Se vocês tiverem. Tirar aqui, peraí, só um minutinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem as dúvidas, tá certo? E a gente conversa mais tarde na aula ao vivo, ok? Vejam novamente a aula, assistam novamente o vídeo, vejam o material, acompanhem no livro, estudem por outras fontes, pesquisem, leiam bastante e façam desse momento difícil produtivo. Beijo para todos. Até a próxima aula, tá?